Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e estamos no programa Nova Geração 179, O Amor dos Mortos. Hoje a gente vai começar lendo um trecho do Parnaso de Além Túmulo, da 4ª edição, se eu não me engano, escrito pelo Humberto de Campos desencarnado. E por que é interessante esse prefácio dele? Porque Humberto de Campos, encarnado, fez uma análise crítica desse livro. Humberto de Campos, para quem ainda não sabe, é um dos maiores intelectuais da história do país, escritor renomado, nome em destaque na literatura nacional, foi membro da Academia Brasileira de Letras, jornalista, crítico literário e etc. E quando encarnado, ele escrevia críticas literárias para um jornal e chegou a ele o livro Parnaso de Além Túmulo. Ele conta que leu com curiosidade e escreveu um artigo sobre isso que eu vou resumir no que ele disse nas seguintes palavras. O fato é que os mortos voltam a escrever. E ele até brinca, Não sei como nós, escritores, vamos agora ganhar a vida. Porque ele constata que há, de fato, a qualidade. Esse elenco de grandes escritores da língua portuguesa, do Brasil, de Portugal e de outros lugares, escrevem temas novos, conservando a qualidade e a fidelidade do seu estilo. Então é curioso que depois de desencarnado ele vem agora apresentar a obra que em vida ele reconhece a qualidade apesar de não ser espírita. Então vamos ler aqui 2 trechos desse prefácio. Ele diz assim: pede-me você uma palavra para o introito do Parnaso de Além Túmulo, que aparecerá brevemente em nova edição, que ele já tinha desencarnado, que é pelo Chico Xavier. A tarefa é difícil. Nas minhas atuais condições de vida, tenho de destoar da opinião que já expendi nas contingências da carne. Quer dizer, ele está um tanto constrangido, porque apesar de ter reconhecido a qualidade dos talentos, ele não era espírita, ele não tinha essa compreensão da vida. Então ele fica meio que eu vou dar uma outra opinião, sendo diferente da que eu tinha, mesmo tendo reconhecido a qualidade do livro. E aqui ele vai dar um mote, uma comparação, vai nos dar uma analogia muito preciosa para que a gente entenda a nossa futura condição. Nossa futura, refiro-me a quem escuta o programa encarnado, Quem está escutando desencarnado vai entender isso muito melhor do que a gente. Olha o que Humberto de Campos coloca nesse prefácio. Os vivos do além e os vivos da terra não podem enxergar as coisas através de prismas idênticos. Quer dizer, o que ele está dizendo? Não dá para ter o mesmo ponto de vista. Eu, Humberto de Campos desencarnado, não tenho como ter o mesmo ponto de vista do Humberto de Campos encarnado. A personalidade, a estrutura psicológica é a mesma, mas a forma que eu olho é outra. Olha que interessante, ele vai contar aqui. Imagine se o aparelho visual do homem fosse acomodado segundo a potencialidade dos raios-x. Quer dizer, imagine que você encarnado vai botar uma espécie de óculos e você vai ver com raio-x, através das coisas. As cidades estariam povoadas de esqueletos, É a chapa que diz, Você veria só os ossos. Os campos se apresentariam como desertos. O mundo constituiria um conjunto de aspectos inverossímeis e inesperados. É isso aqui que ele coloca, que a gente tem que ver. Quer dizer, você muda a lente, você muda o ponto de vista. Vamos agora para o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui na parte 6, no final, nosso penúltimo item da parte 6. O último a gente vai trabalhar nos próximos 2 programas. Parte 6 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Kardec, entendendo tudo isso, ele vai fazer uma pergunta muito peculiar aos espíritos. Não vamos esquecer que o que Kardec está estudando aqui é como o espírito desencarnado olha
para o mundo material, para o mundo que ele deixou. No programa anterior, Kardec estudou como é que ele olha, inclusive, para o corpo dele. Como é que o espírito vê o corpo depois que desencarna? Aqui, Kardec vai pegar um outro aspecto. O Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, a gente vai ver Kardec trabalhando temas integrados, mas os mais variados. Se antes, nas questões anteriores, Kardec se ocupou de como o espírito se relaciona com o corpo depois de desencarnado, agora ele vai para outra área, vai para a área do sentimento, em relação à arte e à literatura. Olha que interessante. Então Kardec vai perguntar, 315. Aquele que deixou os trabalhos de arte e de literatura conserva, pelas suas obras, o amor que tinha quando vivo? O sujeito foi um grande poeta, escreveu grandes romances, pintou quadros maravilhosos. Ele desencarna, quer dizer, o tópico central é esse. Como é que o desencarnado olha o que ficou na Terra? Aqui é o tópico específico. Como é que o desencarnado que produziu arte ou literatura, no sentido geral ou no sentido específico da escrita, olha para isso? Resposta. Conforme sua elevação, ele os aprecia sob outro ponto de vista. É o que Humberto de Campos estava falando. Ele bota outro óculos, ele tem uma visão de raio-x. A visão dele é diferente. E condena com frequência o que mais admirava. Não é uma regra, com frequência. Vou dar um exemplo que aparentemente não tem nada a ver, mas eu acho que talvez nos toque diretamente. Pegue aí os ídolos adorados da nossa sociedade. Grandes empresários, jogadores de futebol que ficaram milionários, sei lá, coisas do tipo. Ok. Aí passa eles nas suas mansões, nos seus helicópteros, nos seus aviões e nos seus iates, dando festas ou sendo homenageados. E nós sentimos inveja. A gente olha e diz, poxa, como eu queria que fosse eu. Eu queria ter esse iate, eu queria estar com esses homens e mulheres bonitos, eu queria estar com essas pessoas importantes, eu queria estar no meio dos famosos, eu queria estar saindo nas revistas, eu queria isso para mim. Aí a gente desencarna. Aí a gente vai olhar isso por um outro, com uma visão de raio-x. Aí a gente vai ver uma pessoa em volta de pessoas absolutamente frias, cruéis e invejosas. A gente vai olhar para aqueles corpos bonitos de mulheres e homens que estão ali dando em cima, seduzindo e tudo, e ver saindo substâncias fedorentas. A gente vai olhar para aquele iate, palco de paixões desenfreadas, e ver uma multidão de espíritos debilitados pelo vício. A gente vai olhar para a consciência dessa pessoa e vai ver vinculado a ele, às vezes, milhares de espíritos sofredores que são prejudicados pelos negócios que eles têm. Aí a gente vai dizer, Pai, me livra disso, por favor. Eu prefiro ter lepra, eu prefiro ter tuberculose, eu prefiro nascer aleijado de tudo que é tipo e jeito em vez de ter essa experiência. A situação é a mesma. Mas a gente está olhando com outro olho, com outro olhar, com outro ponto de vista. A nossa visão está vendo outras coisas. Como ensina aqui Humberto de Campos e está ensinando no Livro dos Espíritos. Então, por isso, às vezes, o que a gente admira encarnado, mesmo quando é obra nossa, a gente desencarna. Vamos pegar o exemplo mais prático. A gente desencarna porque é o seguinte, qual é o direito autoral espiritual de quem produz qualquer coisa? Arte, que é o tema aqui. A interpretação é minha, mas eu acho que é verdadeira. O direito autoral, o que você recebe do lado de lá, é a luz que você desperta no coração do outro. Então, quando o espírito desencarna, a alegria dele é ver, poxa, fulano está lendo o que eu escrevi, olha a energia dele mudando. Fulano está olhando para o meu quadro, olha uma luz surgindo no coração dele. Fulano está lendo o meu poema, está se tornando mais generoso. Então, o ponto de vista vai ser,
Qual o fruto verdadeiro e espiritual? Do mesmo jeito que no exemplo que eu dei a gente vai ver as energias do ambiente, da pessoa e do entorno, o artista vai ver que energias, que sentimentos profundos aquela obra está gerando. E aí ele vai avaliar. Obviamente estamos falando de espíritos que têm lucidez espiritual. Um espírito das trevas, como tem muito, que produz obra e arte das trevas, que também tem muito, quando ele desencarna, ele continua sendo um espírito das trevas. Então ele vai ficar feliz com o mal que a obra dele está fazendo, com a degeneração, com a promiscuidade que ela está gerando. Por isso os espíritos estão toda hora, conforme sua elevação, depende do grau evolutivo, depende da maturidade, depende do objetivo real de cada um. Mas para espíritos lúcidos, o critério é a luz, a grandeza, a beleza que eu consegui estimular que surgisse no coração do outro. 316, vamos lá. Olha que como Kardec vai fazendo perguntas lógicas e encadeadas. O espírito ainda se interessa pelos trabalhos que se realizam na Terra? Pelo progresso das artes e da ciência? Mudou, não é mais a questão específica, o cara foi artista, foi cientista, desencarnou. Ele está preocupado ainda com isso? Dedicou a vida à medicina, ele desencarna. Ele está preocupado com medicina? Dedicou a vida a escrever, ele está preocupado com a escrita, e etc, etc. Olha que interessante, eles responderam na 315, agora na 316. Isso depende da sua elevação. Ou da missão que pode ter que desempenhar. Então há duas coisas, a elevação e o trabalho específico dele. Mas aí os espíritos aproveitam e esclarecem. O que vos parece magnífico representa frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos. A gente acha que é uma grande tecnologia, eles olham com piedade, como a gente olharia o sujeito querendo acender um fogo com 2 pedras achando que é o super avançado. Eles admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Então é diferente. Não é que os espíritos, estão deslumbrados com o que a gente faz. Não, eles olham, mas eles podem ficar felizes assim, ele está aprendendo. Como a gente olha uma criança que está escrevendo as primeiras palavras. Você não vai ficar deslumbrado com a criança escrevendo a casa é bonita, Assim, piedade. Mas você vai ficar empolgado com o fato da criança estar aprendendo a escrever. Então, o ponto de vista dos espíritos superiores é esse. A gente ainda encontra médio tão ingênuo que acha que vai causar admiração no espírito evoluído. Assim, não tenta isso, Cause admiração como estudante. Poxa, vou ser esforçado aqui para me conquistar esse carinho dos amigos espirituais. Mas não, que você vai ultrapassá-los, Então continua a resposta. Ele examina o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, minha sugestão, para se relacionar com espíritos evoluídos, se empenhe em progredir. Não se empenhe em causar admiração, não se empenhe em se fazer de inteligente, porque vai ficar ridículo e vai ficar falso. Faça assim, eu vou fazer o máximo, eu quero alegrar, eu quero atrair a companhia deles, eu quero conquistar o carinho deles pelo meu progresso, pelo meu esforço. Antes eu só sabia o ABC, agora eu sei o A, B, C, D, E, já estou crescendo. Onde eu sabia escrever 10 palavras, agora já sei 12. É por aí. Então, assim, esse é o ponto de vista, Os espíritos continuam seu interesse de acordo com a sua evolução e com a sua missão. E eles sempre estão preocupados com o nosso progresso. A tecnologia que esses amigos dominam é assustadoramente mais avançada do que a nossa. A beleza que eles produzem é praticamente indescritível. Em todas as áreas, basta dizer que eles, para pegar o exemplo da pintura, eles têm dezenas de cores que nós não temos. Na verdade, centenas, porque tem as combinações das dezenas que nós não temos. Então, assim, não dá para competir, tá certo? Eles têm meios de expressão que a gente nem imagina o que é.
Quem quiser ter uma pequena noção disso, olha os estudos na Universidade Maria de Nazaré, quando os espíritos necessitados recebiam visita de grandes artistas. O que é que eles criavam? O próprio Camilo, um grande escritor português, vai dizer que não tem palavras para escrever. Vai tentar lá dar uma sensação do que era. Tá certo? As outras questões eu deixo para vocês lerem, que vai trabalhar exatamente esse ponto, né? Como os espíritos olham o que deixaram na Terra. Kardec vai falar da pátria, Kardec vai falar de cada tópico, né? Cada, né? Primeira, segunda e terceira da escala espírita, como eles olham, para que a gente possa começar a entender isso, né? Como é que nós vamos olhar o que nós deixarmos na Terra, porque quem está encarnado, e a última notícia do dia é essa, na verdade, da semana, iremos todos desencarnar. Então, nos preparemos. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Meus filhos, que a paz do Cristo esteja em todos os corações, ensinando carinhosamente, passo a passo, pouco a pouco, o caminho da redenção que cada um de vocês precisa trilhar no dia de hoje. Podemos, filho, conversar bastante sobre a arte na espiritualidade. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma arte diferente. A arte do relacionamento humano. É preciso, filho, perguntar-se: que obra de beleza você está construindo no coração do outro? Que obra de harmonia você está construindo na mente daqueles que estão ao redor de ti? Não falo de simpatias fúteis e estúpidas. Não falo de alegrias tolas. Falo de energias que penetram outro ser. Todos vocês produzem energias que penetram as outras pessoas. E ali alteram aquele ser, principalmente na Terra, com espíritos tão tolos e tão invigilantes. Filhos, esta é uma obra da qual vocês receberão a crítica da própria consciência. Esse tipo de obra irá refletir de volta para o coração de vocês uma beleza sublime ou uma energia torpe e tenebrosa. Filhos, aqui na Terra, nós vemos como seres inferiores estimulam uns aos outros no caminho da autodegradação. Vocês que conhecem verdades espirituais devem entender que vocês precisam tornar-se centros de energias impulsionadoras para todos os seres que estão em volta de vocês. E eu não falo aqui de pregação ruidosa. Eu não falo de estar toda hora conversando sobre isso e sobre aquilo. Eu falo do ponto de vista energético. Numa sala de aula, numa reunião de trabalho, num transporte, no trânsito, o que são vocês? Centros dinamizadores da loucura e do desequilíbrio, ou polos espargidores de harmonia e de luz. Porque um dia
todas essas energias formarão uma imagem. Todas essas energias irão compor um quadro imenso, belo e complexo. Se vocês se tornarem esse ponto de espraiamento energético superior. Como fazer isso? Orando, filhos, harmonizando-se logo ao levantar, desenvolvendo uma compreensão superior da vida e, acima de tudo, sabendo que um dia vocês olharão para os próprios sentimentos. É por isso, por querer ver algo belo e nobre, vocês hoje têm que ter esta consciência. No futuro verei como estou influenciando estas pessoas. No futuro verei como estou construindo uma relação energética com esses milhares de seres que cruzam a minha vida constantemente. E, em nome do Cristo, eu quero colaborar, porque um dia quero ver um quadro belo e lindo. Vocês pensam, espírito desencarnou e encontrou os outros espíritos. É verdade, mas é muito mais do que isso. Quando você vê aqueles seres a quem sinceramente projetamos boas energias, não é apenas uma lembrança. É uma retribuição natural que está nas leis divinas. Sentirmos multiplicadamente todas as energias que doamos com espontaneidade. Por isso, diz o Mestre, aquele que desenvolve no solo do coração a boa semente, sempre recebe os 60, 80 ou 100 por 1. Quer dizer, cada vibração abnegada se multiplica por dezenas de vezes. Imagine a alegria que você poderá sentir um dia, naturalmente, recebendo de volta energias de uma vida vivida na Terra com uma consciência superior. Que Deus abençoe a todos, o amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.